Bom dia, pessoal. Hoje nós iremos falar sobre circunferência e círculo, tá bom? Então, qualquer coisa, turminha, para o melhor entendimento de vocês, então, vocês podem pegar o livro de vocês de matemática e abrir a partir da página 212. Então, tem aí, circunferência, você vai ter o conceito dos elementos da circunferência, posições relativas entre duas retas, entre duas circunferências e por diante, tá bom? Então, o pessoal sempre confunde a diferença entre circunferência e círculo. Só que o meu círculo aqui eu pintei com uma canetinha, ele borrou um pouquinho, mas a gente vai tirar a dúvida. Então, gente, a circunferência é uma linha fechada, que está a mesma distância desse ponto fixo aqui imaginário que nós chamamos de centro. Então, a circunferência é só esse contorno aqui, tá, E o círculo, você tem o contorno, tá, mais o seu interior. Vamos dar um exemplo do nosso dia a dia? Tá aqui, veja, um anel. Um anel, uma aliança, é uma circunferência. Isso aqui é uma circunferência, tá vendo que é só o contorno? Isso aqui, certo? Deixa eu tirar isso aqui. Tá, Isso aqui, é só o contorno circunférico. Tudo isso aqui, são exemplos de circunferência. Agora vamos dar um exemplo do nosso dia a dia de círculo. Aqui, uma moedinha. É um círculo, tá vendo? Você tem o contorno e o seu interior. Essa parte aqui, vendo? Isso aqui é um círculo, tá vendo que é considerado todo o seu interior. Essa outra partezinha aqui, tá, vendo? Todo o seu interior aqui, o contorno e o seu interior é o círculo. Então a gente pode deduzir com outras palavras, né, que a circunferência, ela é oca, tá? Ela só é só o contorno mesmo circunférico, a curva fechada, o círculo não, ok? Então sempre há essa diferença entre circunferência e círculo, ok, pessoal? Então circunferência vai ser sempre um conjunto de pontos que estão à mesma distância de um ponto fixo chamado de centro aqui, Então esse conjunto de pontos aqui, que forma essa linha fechada, estão à mesma distância desse ponto aqui, tá bom? Por isso, que isso aqui é bem circunférico, não é deformado. Lembra dos ajantes de motocicleta e de bicicleta, quando ele quebra, o aro fica deformado, ou seja, a sua região circunférica está deformada, então ele fica com empeno, ok? Então vamos tentar ser breve para que o vídeo não fique extenso, tá bom? Agora nós vamos falar sobre os elementos de uma circunferência. Primeiro a gente fala sobre raio. Bom, o que é raio de uma circunferência? Gente, o raio é qualquer segmento que parte do centro da circunferência a qualquer ponto dela. Então aqui eu tenho um raio. Eu posso, isso aqui é outro raio. 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 Então, qualquer segmento que parte do centro da circunferência a qualquer ponto da circunferência é chamado de raio, ok? Vamos falar agora sobre corda de uma circunferência. O que é corda de uma circunferência? É o segmento que une dois pontos da circunferência. Então, qualquer segmento que une dois pontos de uma circunferência é chamada de corda. Então, isso aqui é o segmento AB, é uma corda. Veja, isso aqui é outra corda que uniu esses dois pontos da circunferência. Isso aqui é outra corda, é o segmento que uniu dois pontos da circunferência. Isso aqui é outra corda, é o segmento que uniu dois pontos da circunferência. Então, qualquer segmento que une dois pontos de uma circunferência é chamado de corda. Agora nós vamos falar sobre diâmetro. Gente, isso aqui é um diâmetro. Veja só. Só que esse diâmetro, certo? Veja, ele está unindo dois pontos de uma circunferência. O segmento que une dois pontos de uma circunferência não é corda? Então, pois bem, então o diâmetro é a corda que passa pelo centro da circunferência, que divide a tua circunferência em duas metades iguais. Matematicamente falando, em duas semicircunferências. Então, nós podemos dizer também, definir assim, o diâmetro é o segmento que une dois pontos de uma circunferência
passando pelo centro da circunferência, tá? Então você vai observar, ó, que a corda que passa pelo centro da circunferência é o segmento que passa pelo centro da circunferência. E outra coisa que você tem que observar também, eu até fazer aqui, ó, para vocês observarem, ó, vocês vão ver, ó, que, ó, o diâmetro é 2 vezes a medida do raio, ó. Daqui para cá, ó, né, raio, né, o segmento que une o centro da circunferência a qualquer ponto, ó. Então daqui, ó, tá vendo? E daqui para cá, de O para D também, né, raio. Então o diâmetro é 2 vezes a medida do raio. Então presta atenção nesse conceito, que vocês vão resolver a atividade referente a isso, tá bom? O diâmetro é o dobro do raio. Por exemplo, se o raio for 30 centímetros, o diâmetro será 60. Se o raio for 10 centímetros, o diâmetro é 20. E vice-versa, né? Se o diâmetro é o dobro do raio, são necessários 2 raios para que eu tenha o diâmetro. Então, o raio é metade do diâmetro. O diâmetro é o dobro. Se um é o dobro, óbvio que o outro será o quê? A metade. Então, o diâmetro é o dobro do raio. O raio é metade do diâmetro. Então, se o diâmetro for 50... o raio será metade 25. Então, e vice-versa. Então, observa que o diâmetro sempre vai dividir a tua circunferência em 2 semicircunferências. Agora, não esqueça, por favor, tá, desse conceito que eu falei para vocês. O diâmetro é o dobro do raio. Então, o raio, ele é metade do diâmetro, tá? O raio sempre é metade do diâmetro. Se o raio for 12,5, o diâmetro será 25 centímetros. Se o diâmetro for 30 centímetros, o raio é metade, 15 centímetros, ok? Então aqui, ó, escrevi aqui algumas circunferências, e nela eu pedi que nos segmentos que nós temos aqui em destaque, tá aqui todo o segmento, eu pedi que a gente destacasse quais deles são raio, quais deles são corda e quais deles são diâmetro. Então, preste atenção nesse exemplozinho aqui, que vocês vão responder a atividade semelhante a isso aqui. Então, primeiro, raio. O que é raio? É o segmento que une dois pontos, que une, perdão, o centro da circunferência a qualquer ponto. Então, eu tenho aqui, ó, um raio, eu tenho aqui outro raio, e tem aqui outro raio. Então, vou começar logo em ordem aqui, ó. OA é um raio, bom? Então, aqui, ó, OA, certo? É o raio. Eu tenho aqui, ó, outro raio aqui, ó, que é de O até B, sempre parte do centro para a circunferência o raio. Então eu tenho aqui, ó, O, B é outro raio, e eu tenho aqui outro segmento aqui, ó, que é OX, tá bom? Então tem aqui, ó, OX é outro raio. Tá vendo como é simples? Raio é o segmento que parte do centro a qualquer ponto da circunferência. Agora nós vamos falar sobre corda, né? Corda, né, é o segmento que une dois pontos quaisquer da circunferência. Então eu tenho aqui, ó, tá, ó, CD é uma corda. Tá bom? Onde é que eu tenho outra corda? EF é outra corda. Tá? E eu tenho AB, que também é uma corda, só que quando a corda passa pelo centro da circunferência, como é que ela é batizada? Como é que ela é chamada? De diâmetro. Então vamos, né, conceituar ela como diâmetro, tá bom? Então, qual do segmento aqui é diâmetro? Diâmetro não é a corda que passa pelo centro da circunferência, não é a corda, não é o segmento que une dois pontos da circunferência passando pelo centro, dividindo em duas metades, em duas semicircunferências. Então, o diâmetro aqui, ó, é o segmento AB. Ok, turminha? Então eu vou gravar outro videozinho para não ficar mais extenso sobre os outros elementos, ok? Então, presta atenção nesse vídeo que vocês vão ter sucesso na hora da resolução dos exercícios, ok? Um abraço.